O vídeo a seguir não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos. Nosso conteúdo tem caráter educativo e informativo. Queremos fomentar o debate sobre investimentos e aumentar o número de investidores no Brasil. Agora, Ricardo, eu queria que você explicasse de uma forma simples, porque muitas pessoas não sabem, que vêm até o nosso podcast, o que é um fundo imobiliário de tijolo? Muito bem, um fundo imobiliário de tijolo, ele é um conjunto de imóveis que faz parte desse fundo. Então, eu costumo falar que o investidor de um fundo imobiliário de tijolo, ele é um pouquinho dono de vários imóveis, vários prédios, galpões, etc., vários imóveis que compõem um fundo. Então, o fundo imobiliário compra esses imóveis. Então, o fundo imobiliário é dono desses imóveis, que aluga para algum inquilino, ganha aluguel, e aí o fundo ele distribui esses aluguéis para nós investidores. Então, nós somos donos de uma cota de um fundo que é dono de um conjunto de imóveis e aluga isso para algum inquilino e recebe o aluguel, tá? Então, os fundos de tijolos mais conhecidos que a gente tem no Brasil aqui são fundos de lajes corporativas, basicamente escritórios. O começo da indústria dos fundos imobiliários no Brasil tem mais ou menos uns 10 anos, era muito baseado em imóveis, nas regiões mais nobres de São Paulo, né, Faria Lima. Então, os fundos imobiliários começaram mais ou menos ali, né, com escritórios, e depois foi se desenvolvendo para outros setores, como os de shopping centers, é, Opa! Mexeu. como o setor de shopping centers. Depois a gente teve uma classe de fundos imobiliários que eu gosto muito, que é o de logística, né? Até por esse crescimento do e-commerce e tudo Sim. mais. É centro de distribuição próximo a grandes capitais, né? Acho que tem muito espaço para crescer ainda. Ainda está muito alocado perto de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, mas tem muito desenvolvimento ainda que pode ser feito na classe de logística. E a gente está começando a ver agora também um crescimento dos fundos imobiliários tidos como renda urbana, né? Que basicamente podem ser eh, supermercados, pode ser faculdades. Então, um fundo imobiliário pode ter qualquer tipo de imóvel, né? Então, Sim. é um instrumento muito interessante e dá para diversificar em todas essas classes. Até os residenciais, né, estão começando a aparecer fundos imobiliários residenciais, ou seja, para a pessoa mesmo morar. Ô, Que legal. Ricardo, me fala uma coisa que muita gente tem me perguntado. Fundos agro. Muita gente, inclusive tem um fundo, eu esqueci o nome, que tá pagando acho que 1,2%, 1,1%. Desculpa se eu não estudei a fundo esse fundo, mas muita gente perguntando do fundo do tipo agro. O Sim. que você acha? Você acha que a perspectiva é positiva? Os fiagros são uma novidade muito importante que tem acontecido agora também, né, nesse mercado de bolsa de valores que tem aparecido agora. Eu não costumo colocar os fiagros no mesmo saco que os fundos imobiliários, tá? Por quê? Porque sim, é, pode ter imóveis ali, né? Mas na verdade são mais títulos de dívida. Sim. Como nos papéis são os CRIs, aí sim são imóveis. CRAs. Os FIAGROS são os CRAs, que são certificados recebíveis do agronegócio. Então Certo. pode até ter FIAGROS que, sei lá, comprem silos ou galpões no agro, tá? Então eu acho que eu vejo essa diferença. Por quê? Porque eu acho que o setor agro ele é mais volátil, tá? Ele é um pouco mais arriscado. Até porque a gente está falando do agronegócio, vai depender um pouco de colheita, vai de sazonalidade, vai depender de cotação do dólar, né? E Exato. vai depender também um pouco, é um mercado muito iniciante, que a gente ainda não tem o histórico, né? Então, por exemplo, quais são as boas gestoras de fiagros? Não sabemos ainda, né? A gente sabe que tem gestoras como a Quineia, por exemplo, que é uma das melhores que existem nos fundos imobiliários, tem um fundo, um fiagro, né? Que, se não me engano, se chama KNCA, que está pagando super bem. Está pagando aí 15% ao ano, né? Detalhe importante, por que está pagando tanto? Porque a maioria dos CRAs são atrelados à taxa Selic. E a taxa Selic está Sim. alta. Então, não perpetue também que será sempre Assim no um futuro. ativo que vai pagar muito, né? Só que a minha visão é o seguinte: o agronegócio ele é muito importante para o país. Cerca de 25% do PIB vem do agro. Então, acho uma ferramenta interessante, mas ainda está muito no início. A gente precisa
na minha opinião, dá um pouquinho mais de tempo para ver o que vai acontecer. E eu gosto de trazer esse tipo de didática, assim, de falar de uma maneira mais fácil, Descomplicado, né? descomplicada, porque é fácil. O investimento, ele tem que estar no nosso dia a dia e, às vezes, a gente complica muito, né? Quem conhece um pouco mais do mercado financeiro. Só que se a gente for pensar de uma maneira simples, quem poupa e investe todos os meses, no Vai dar ativo certo, né? vai dar certo, no ativo mais seguro que existe, sei lá, num Tesouro Selic. Essa pessoa vai se aposentar. Daqui a Sim. 20, 30 anos, não sei. Mas ela já está na frente de 90% da população que não vai conseguir se aposentar direito. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.